Bom, para estudo da noite, trouxe um tema, salvação da alma. Todos nós, acho que inconscientemente buscamos essa salvação, né? Que é um dos fatores que eu acho que a gente teme tanto a nossa passagem para o plano espiritual, é justamente se nós alcançamos ou não essa salvação, quando adentrarmos o plano espiritual. Então, dentro da doutrina espírita, a gente pode se dizer privilegiado, não porque nós somos, de certa forma, escolhidos, mas que temos a oportunidade de saber que somos criaturas imortais, né? Temos condição de participar de trabalhos onde irmãos nossos estão do lado de lá hoje, podem relatar para a gente como é, o que aconteceu, baseado no seu comportamento, na sua vivência aqui. Nós temos uma repleto literatura com livros que também contam fatos, histórias, acontecimentos, comportamentos que nos direcionam a essa salvação, né, da nossa alma. E eu acho que a salvação da alma, na verdade, é a salvação da nossa reencarnação, né? Como alma, somos espíritos encarnados, né? A alma é o espírito encarnado, é o aproveitamento de cada uma encarnação que nós temos. Pois quando viemos aqui, nós temos um propósito, temos um compromisso assumido, né? Alguns de nós vêm aqui até avalizados, porque não tem condição de escolher a sua reencarnação, né, de participar dela, devido aos seus débitos, devido aos seus comprometimentos. E tem irmãos que nos amam muito, que se comprometem com a nossa reencarnação. Então, eu trouxe aqui alguns comentários, né, de alguns livros, de alguns estudos, para a gente refletir sobre essa salvação da alma. Não dá para falar em salvação da alma sem falar em reforma íntima, né? Que é esse processo que nós fazemos enquanto encarnados, de identificar as nossas imperfeições e buscar corrigi-las, né? As nossas tendências ainda. E isso é feito através de uma viagem interior que nós temos que fazer. Nós não conseguimos fazer isso buscando fora de nós. O nosso centro religioso nos ajuda porque ele nos direciona. Como eu disse anteriormente, nós somos privilegiados por conhecer o Espiritismo e, através disso, ser um facilitador para essa viagem interna. Enquanto algumas religiões direcionam você para outros pontos, né? Para rituais, para imagens, né? Para condições, e nós acabamos nos distanciando às vezes desse encontro, né? Dessa viagem interna que nós temos que fazer. Então, o que é a salvação para os espíritas? Como disse Emmanuel, salvação não é ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso pós-morte. Salvação é a libertação de compromisso, é a regularização de débitos, e fora da prática do amor, uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criados por nós mesmos, através de brigas, violências, explorações, desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que fazem a nossa infelicidade. Quando fazermos da caridade, que é a paciência, o perdão, da tolerância, do respeito, a nossa lei, e da solidariedade, nossa norma de conduta, nos converteremos em agentes do bem na terra. A mesma luz que acendemos para os outros purificará a nossa alma. Então a gente percebe o quê? Que é interior o negócio, né? É com nós mesmos, não tem jeito. Então nós precisamos o quê? É interagir com essas virtudes,
fazer isso ser parte do nosso dia a dia, da nossa vivência, da nossa postura, né? A paciência, o perdão, a tolerância, o respeito, né? Fazer disso nossa lei, pois nós sabemos que a palavra, ela convence, mas o nosso exemplo arrasta, né? Tem o poder de arrastamento. Pedro, no capítulo 4, versículo 8, diz: o amor cobre multidão de pecados. Então, se nós estamos aqui hoje encarnados, nós não precisamos apontar dedo para ninguém, né, além de nos apontar a si mesmos, mas nós sabemos que se nós estamos aqui encarnados é porque nós somos devedores. Nós temos algumas provas e algumas expiações para passar. Eu acho que o maior problema da humanidade é achar que não tem que ter problema. E o Espiritismo, ele nos revela isso. Porque nós vemos algumas pessoas achar que aqui é um lugar de eterna felicidade. Então, falo do Espiritismo porque é aqui que eu presenciei já isso. Pessoas que chegam aqui extremamente desesperadas, ansiosas, né, por uma solução milagrosa, né, que tire o problema da vida dela. Então, ela chega aqui, quer ler todos os livros, quer participar de todas as atividades, mas isso dura 3 meses. Por quê? Porque assim que ela descobre que o problema dela está dentro dela, ela não aceita. E aí ela quer buscar algo, o quê? Milagroso. Alguém que fale para ela que a culpa está no outro, né? Que basta ela seguir um ritual, seguir um padrão, que ela está tudo bem, que vai resolver os seus problemas. E é um pensamento até infantil, né? Ingênuo. Quando no nosso conhecimento espírita, nós começamos a entender o motivo por qual nós estamos aqui, cada um consegue saber o motivo da sua reencarnação e os seus propósitos. Quando nós começamos a fazer essa interrogação íntima, começar a entender os nossos padrões, começar a analisar a nossa vida, desde o nosso começo do nosso entendimento, nós temos um padrão que se repete, e nós conseguimos identificar o que nós precisamos corrigir em nós. Cada um sabe de si. O problema é que é uma viagem interior e nem todo mundo está disposto a fazer isso. Como eu disse, às vezes nós somos acostumados a buscar fora. E quando temos que fazer esse olhar interno, nós não conseguimos. Mas quando nós nos interrogamos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, o porquê disso, na verdade não é o porquê, é o para quê disso, nós conseguimos identificar. Às vezes relutamos, o orgulho quer falar mais alto, a vaidade, mas nós com nós mesmos sabemos o porquê. E isso, de certa forma, acalma nosso coração. Porque como eu vou combater o egoísmo e o orgulho se eu sequer reconheço que eu sou? Não consigo identificar essa imperfeição em mim. Como que eu vou corrigir isso? A partir do momento que eu consigo identificar esse sentimento em mim, é o primeiro passo para me corrigir. Então, é uma bênção as dores que batem à nossa porta. Porque toda vez que nós estacionamos na nossa caminhada terrena, vem uma dor como se fosse um botão de alerta, que fala, se movimenta, você está estacionado, né? E a dor, ela vem aonde? Ela vem justamente no seu calcanhar de Aquiles. Então, como eu disse, o problema da humanidade, um dos problemas da humanidade é achar que não tem que ter problema. E em sequência, achar que o problema não é dela, que ela é vítima. Então, você se colocar numa posição de vítima, você estacionou a sua reencarnação. Porque a partir do momento que você é vítima, você vai procurar o problema fora. E você perde seu tempo, né? E aí você vira aquela pessoa encrenqueira, que encrenca com todo mundo, compra confusão com todo mundo. Já passou em mais de 10 centros religiosos,
é brigado com metade da família, né? No ambiente de trabalho também tem de 40 funcionários, você é brigado com 38, né? É igual um parente meu que eu conheci, ele trabalhava numa empresa, era brigado com todo mundo da empresa, o único que ele conversava era o filho que trabalhava com ele. E olha lá que de vez em quando ainda tinha uns arranca-rabo. Então, por quê? Porque nós direcionamos erradamente aonde nós devemos apontar a nossa seta, né? Então, Emmanuel diz que essa transformação vem através dessa busca, dessa prática, dessas virtudes, né? Em paralelo com o quê? Com a correção da nossa imperfeição. Salvação é individual ou coletiva? Individual. Eu não preciso me preocupar com o outro no meu processo de salvação, porque eu vou ajudar o outro como? Através da minha autoiluminação. Eu não consigo pegar na mão do outro e sair arrastando para a salvação. Eu não consigo chegar para o outro e falar: eu vou te contar todas as suas imperfeições para ver se você toma jeito e melhora. Você arruma um inimigo, né? Mas se você, através da sua conduta e da sua postura, você consegue ajudar. Porque quando você... O que uma lâmpada faz? Ela projeta a luz, né, em torno dela. Quando você se auto-ilumina, o que você faz? Você projeta a luz. Por que se Jesus entrasse por essa porta aqui, sem dizer nenhuma palavra, posso dizer que todos nós aqui iríamos às lágrimas? Por quê? O que ele ia provocar em nós? Ele ia despertar no nosso íntimo a nossa fagulha divina de perfeição, que ia entrar em contradição com as nossas imperfeições, com a nossa resistência em mudar, e a gente ia se sentir constrangido, envergonhado. Por isso, ele não precisava falar nada, não precisava apontar dedo, não precisava fazer sermão, bastava a sua presença. Por quê? Porque ele é um ser iluminado, e é essa a nossa função aqui na terra. Por isso que a salvação ela é individual, não é coletiva, né? Como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Como entender a salvação da alma e conquistá-la? Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na terra. O Evangelho de Jesus é dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universal. Então o Evangelho é um manual que a gente tem. A gente já falou aqui há alguns dias sobre a nossa consciência, que é o quê? Uma sentinela vigilante. Então nós temos todas as ferramentas que nós precisamos para a nossa salvação. Nós temos uma sentinela vigilante que vive dentro de nós, que é a nossa consciência, que nos guia, nos orienta. Nós temos o Evangelho, que é o nosso manual. Na dúvida a gente consulta ali o manual, porque o Evangelho, ele não é para ser decorado, você não precisa saber versículo, capítulo, quem falou, quem não falou. O Evangelho é para ser vivido, você ler, decorar, entender, e a hora que surgir a situação, é essa medida aplicar. É uma receita de bolo. Nessa situação, essa medida. Nessa situação, essa medida. No Evangelho tem todas as exemplificações de quais nós podemos vivenciar aqui como encarnados. Todas elas. E na maioria das vezes, com uma só, a gente conseguiria alcançar a nossa salvação. Perdoar os inimigos.
somente com o ensinamento do perdão, nós já caminharíamos muito no nosso processo de salvação, né? Então, Emmanuel diz que o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. Espíritos em luta somos nós, né? O aprendiz na terra para os planos superiores ilimitados. Qual é o nosso limite, né? De espírito puro. Então nós temos um caminho ainda longo a percorrer, que é dado e é percorrido passo após passo, dia após dia, pois nós sabemos que a natureza não dá saltos. Se nós traçarmos uma meta muito audaciosa para nós vamos ficar frustrados. Mas nós podemos aprender cada uma dessas virtudes no dia a dia. É aprendendo a perdoar o motoqueiro que te fecha no trânsito, é aprendendo a perdoar a pessoa que corta a sua fila. É as pequenas coisas que nós precisamos, porque às vezes a gente fica naquela ilusão de se preparar para grandes obras. Nós não estamos preparados ainda para isso, né? Mas para as pequenas nós estamos. Mas quais são? As que chegam até você. Essas são as suas. O que chega até você? Essas são as que você tem que dar conta. Seja a enfermidade, seja o desemprego, seja a crise financeira, seja a complexidade de relações nos seus ambientes que você se encontra. Essas são as suas batalhas. É nesses pontos que você tem que aplicar o Evangelho. E às vezes a gente, passa por cima da família, que é o nosso primeiro laboratório, e quer ir lá na África aplicar o Evangelho, sendo que você pulou etapas. Qual que é o primeiro ambiente em qual nós devemos aplicar o Evangelho? Nosso primeiro laboratório, no qual nós somos convidados, é o nosso lar. Nós, através das obras do André Luiz, nós sabemos, na maioria das vezes, como é composto o nosso lar. Os nossos pais, os nossos filhos. Por que são nossos filhos? Por que despertam em nós sentimentos tão adversos? Nos ensinam, quando, na maioria das vezes, vem como nossos filhos, é porque já foi, na maioria das vezes, colocado em vários outros formatos, e nós fizemos o quê? Saímos fora. Era seu chefe, você pediu as contas e foi para outro emprego. Era seu pai, você brigou com ele, saiu de casa. Era sua esposa, você abandonou. E aí vem como filho, para ver o que você vai fazer. Então a organização universal da reencarnação, ela é perfeita. A gente nasce no lar que é para nascer. Nossos filhos são escolhidos a dedo, porque tem que ser eles, porque você tem um compromisso com eles e eles com você, uma troca recíproca, que exige dos dois, e exige dos dois. Então, nós somos muito privilegiados por ter todos esses recursos ao nosso dispor. Na revista O Consolador, nós temos o lema, muito conhecido no meio espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Essa frase foi alterada por Kardec, na verdade, porque em 1861 saiu uma publicação numa revista, escrito A Biografia Católica contra o Espiritismo, em que o catolicismo atacava o espiritismo, dentro dos seus dogmas, uma série de fatores, da religião católica. E Kardec, dentro dessa máxima, que era fora da igreja não há salvação, ele entendeu que se ele trocasse a palavra igreja por caridade, a extensão que essa máxima abrangeria era muito maior. Porque a caridade, ela tem uma particularidade também, que quando nós falamos caridade, nós pensamos o quê? Num prato de comida, num agasalho, num sapato, Mas a caridade é só isso? Não.
Emmanuel nos ensina que a caridade ela é o amor em movimento. Quando você coloca o amor em ação, chama caridade. Para nossa evolução, nós precisamos de duas ferramentas: o amor e a sabedoria. Kardec exemplifica como se fosse duas asas para a gente poder voar. Uma asa chama amor e a outra chama sabedoria. Porque se a pessoa só tiver sabedoria, só desenvolver o intelecto, nem sempre ela vai ter sucesso na sua vida espiritual, né? Na sua salvação. Na maioria das vezes que ela só tem o amor, ela consegue. Só que quando você tem as duas, é o ápice, é o formato ideal do nosso espírito. Quando nós conseguimos conciliar o amor com a sabedoria, né? Porque o amor também, demasiadamente, nós acabamos ficando ingênuos demais. E às vezes a gente não ajuda, né? A sabedoria também, às vezes nós ficamos muito orgulhosos e muito endurecidos. A maioria dos ateus que existem são extremamente intelectualizados. Até existe uma igreja ateia americana que é de um cientista prêmio Nobel, de 2 cientistas, na verdade, prêmio Nobel, de tão inteligente que são, né, ao ponto de descartar Deus. Então olha aí um exemplo do quê? Muito intelecto e pouco amor. Então o ego sobressai ao ponto, né, de achar que tudo que se encontra no universo é uma casualidade, né? Um pensamento bem equivocado, porque quando a gente acredita que tudo que existe é casualidade, né? É a mesma coisa de você imaginar que você chega com um caminhão de peças, joga para cima e ao acaso vai se montar um veículo. Ao acaso, né? Vai se montar com todas as peças no seu devido lugar, na sua devida regulagem, pronto para funcionamento. Isso é você acreditar no acaso, né? Bom, dando continuidade nesse estudo de Kardec e Emmanuel, na máxima fora da caridade não há salvação. Também é um título de um manuscrito que Kardec deixou e só foi editado depois da sua reencarnação, que é uma avaliação que Kardec fez das suas obras, né? E ele dizia o seguinte: esses princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto permite minha posição. Presto serviço quanto posso. Aos pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças ao meu esforço. Certamente que não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas do momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance, e isso, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. Então Kardec aqui relata a postura dele mediante a essa máxima, né? Porque é importante lembrar o seguinte: nós somos colocados dentro de uma posição familiar, social, né, geológica, e a nossa obrigação é dentro desses limites. Não é cobrado de nós nada que esteja fora do nosso alcance. Ah, mas qual é o meu alcance? Cada um sabe qual é o seu alcance. Cada um sabe qual que é a sua potencialidade. Aqui que Kardec fala, que fazia dentro das suas condições, dentro da sua potencialidade. Isso é individual, cada um sabe qual é a sua potencialidade.
né? A esse respeito, trago tranquila minha consciência. Isso é importante? Muito, né? Porque ela é nossa sentinela vigilante. Se você está de acordo com as diretrizes da sua sentinela vigilante, significa que você está caminhando conforme os desígnios de Deus. Porque a sua sentinela, a sua consciência, o que é a sua consciência? É a lei de Deus. A nossa consciência é a nossa lei de Deus. Nós quase que somos condenados a não errar, e nós conseguimos errar, né? Então, por isso que Kardec fala, com a consciência tranquila. E a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticar o bem. Às vezes nós usamos isso como desculpa, né? Damos um prato de comida em toda a nossa vida, a pessoa joga fora a comida, você já se acha isento pelo resto da vida de não fazer mais caridade. Por quê? Porque não pagaram como deveria, não comeram toda a comida, não agradeceram, não te colocaram no pedestal, né? Nós achamos que merecemos ser reconhecidos, né? E Kardec fala que isso não afetou a sua postura. Ele continuou fazendo, mesmo não recebendo o seu devido reconhecimento. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Com certeza, né? A lei divina, ela vem nos ensinar justamente para combater o mal com o bem, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? No livro O Consolador, questão, desculpa, pergunta do livro Consolador, capítulo 1. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Não é Ele o nosso modelo e guia? Então o entendimento, né, que venha dele. Benevolência para com todos, compaixão para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Essa é a caridade, né? Então era esse o tema do estudo da noite. Espero que tenha contribuído para todos nós encarnados como desencarnados que aqui se encontram, que possamos direcionar os nossos passos com firmeza em direção a essa nossa salvação, né? Porque a salvação é algo que acontece quando nós seguimos a nossa vigilante divina que habita em nós. É automático, nós não precisamos nos preocupar com a salvação, nós nos preocupamos em atender a nossa consciência, a lei divina, e a salvação paralelamente é constituída. Então, com os nossos pensamentos e o nosso coração elevado ao nosso Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos por essas palavras que vêm do invisível, dos nossos irmãos desencarnados, de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades mais íntimas, para contribuir com a nossa caminhada terrena e o nosso processo de autoiluminação. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.